Fala pessoal, aqui é o Tomás e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente. Eu tô preparando a jantinha aqui de casa, filé de peito Seara, muito bom. É uma das marcas que eu mais gosto particularmente. E eu vou preparar o frango conversando com vocês sobre alguns assuntos que eu separei aqui para conversar. Pode fazer, cara, a maior gambiarra do mundo só para eu conseguir botar o celular na posição que ele está. Eu espero genuinamente que nada não planejado aconteça. Inclusive, cara, ontem foi um dia muito complicado porque eu moro no Rio de Janeiro, né? E ontem especificamente teve uma ventania danada em todo o estado do Rio de Janeiro. E obviamente na minha cidade que eu moro também teve, né? E deixou muita gente sem luz mesmo. E eu fiquei sem luz por mais de 24 horas, o que é bem desagradável. Eu preciso de luz para trabalhar. Mas enfim, o importante é que agora eu já estou com luz e eu consigo viver, né? Fazer as coisas básicas de um ser humano qualquer. E é engraçado porque não é como se todo o meu bairro tivesse sem energia. Não foi isso. Era a minha rua específica. Era a minha rua. As ruas de baixo, as ruas do lado, estavam tudo com energia já. Mas eu fui premiado, eu fui sorteado a ficar sem energia. Enfim, coisas da vida, né? Falando sobre isso, eu acho que a gente vai acabar entrando no tema que eu queria sobre um vídeo mesmo, que é sobre inteligência artificial e a morte do artista moderno. Do artista no geral, né, cara? Hoje em dia a IA gera todo tipo de arte, né? Uma inteligência artificial gera o que você quiser. Você pede pra ela até uma foto de uma pessoa em uma pose específica que você queira. É só você mandar a foto da pessoa. Tudo a IA é capaz de fazer e como as pessoas têm usado ela pra arte. Eu, particularmente, não estou criticando o uso de IA, até porque eu uso IA. Mas eu acho que o ser humano tem perdido um pouco da consciência até onde ele pode utilizar a inteligência artificial. E muitas pessoas mesmo, têm ficado dependentes de inteligência artificial. E na minha opinião, é aí que mora o problema. Porque quando a gente para de utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta, como algo que vai auxiliar a sua produção de conteúdo, te explicar coisas que você teria um pouco mais de dificuldade de achar na internet, como era antigamente, mesmo com o Google, por exemplo. Mas algo que você poderia encontrar no Google, hoje você pede para a inteligência artificial e ela te dá uma explicação às vezes muito mais detalhada e às vezes, e aí é onde mora o problema, se você não ter um uso consciente de IA, ela te dá uma informação errada. E na minha opinião é aí que mora o problema, quando a gente confia 100% na inteligência artificial sem tirar nem pôr. Melhor, é um dos problemas da inteligência artificial, né? Porque, novamente, eu não sou contra o uso de IA. Eu uso IA pra caramba no meu trabalho. E eu produzo conteúdo. E eu uso IA para produzir conteúdo. Mas não como algumas pessoas fazem, que é usar IA pela IA. Usar IA de qualquer jeito. Querer que a IA pense por você. Não revisar o que a IA tá te falando. Que é muito importante da gente ter como uso de inteligência artificial. A gente ter um uso responsável. Ter responsabilidade por aquilo que a gente está produzindo. Principalmente a gente que trabalha com produção de conteúdo. Eu trabalho com produção de conteúdo desde 2019, na prática, né? Em 2020 eu cresci muito e me aprofundei muito em produção de conteúdo e criação de site, etc. Justamente porque a gente entrou em período de pandemia. Em 2020 a gente teve a pandemia da Covid. E muita gente... E a gente ficou em casa, né? Eu era adolescente, estava indo pro segundo ano do ensino médio e de repente eu não tinha mais escola pra ir. Porque tava tudo no lockdown, a gente não podia ir pra escola, a gente não podia sair de casa e todo o mundo foi para as redes sociais. Isso estimulou minha mãe a estudar mais ainda sobre produção de conteúdo, algo que ela já fazia, mas se aprofundou ainda mais, né, para aprender mais e produzir conteúdos e eventualmente vender serviço de edição de vídeo, design, criação de site, etc.
Quem conhece bastante o meu dia a dia e meus serviços sabem que eu trabalho isso há bastante tempo. Então, nessa época de 2020, eu tinha uns 17 anos e foi quando eu comecei ativamente a estudar e a produzir conteúdos nas redes sociais, produzir arte. Porque assim, eu diria o seguinte, eu sempre fui uma criança artística. Eu sempre gostei muito de desenho, eu desenho desde criança. Era uma das coisas que eu mais gostava, inclusive a minha avó, ela fazia uma coisa muito interessante, tanto comigo quanto com meu primo, que era de todo desenho que a gente fazia, ela comprava. E era engraçado, porque ela falava assim, olha, se vocês fizerem um desenho muito bonito e eu achar que tá muito bonito, eu vou dar R$1 pra vocês por cada desenho. Eu vou comprar a obra de arte de vocês. E é muito legal porque eu não achava isso tão irado. Tipo, eu achava muito legal ganhar dinheiro quando era criança. Porque quando a gente é criança a gente não tem como ganhar dinheiro. Então eu achava, caraca, R$1, nossa, eu vou poder comprar balinha, sei lá, coisas assim. Só que hoje eu vejo o quão era precioso essa atitude da minha avó. O quão ela estava estimulando que eu e meu primo a gente criasse arte. Né? E ela queria que a gente criasse arte, se dedicasse para criar cada vez mais arte. Tanto que com o passar dos anos, a gente foi crescendo, ela já não dava R$1, ela dava R$10 por cada desenho que a gente fazia bem trabalhado. Então, isso é uma parada muito legal que quando eu era criança, e até quando eu era mais adolescentezinho, eu não entendia tanto o valor do que ela realmente estava fazendo naquele momento. E o quanto ela influenciou para que tanto eu quanto meu primo, a gente se tornasse artista. Porque eventualmente foi isso que a gente se tornou. Hoje ele também ele é produtor musical, ele é compositor, ele faz as próprias músicas e ele também edita vídeos. Então, querendo ou não, eu vejo que a influência da minha avó na minha criação e na criação do meu primo foi muito forte nessa veia artística nossa, porque o desenho é uma porta de entrada, principalmente para uma criança, de conhecer a arte, né? E isso foi, digamos assim, o pontapé inicial da gente começar a praticar a arte, entender a arte e gostar de produzir arte. Com o passar dos anos, eu me mudei, né, de cidade. Eu não morava mais próximo da minha avó materna, né, que fazia isso, né, que estimulava a gente ter arte e tal, e criar desenho. E eu me mudei pra longe dela, então já não conseguia mais conviver com ela como eu convivia antes. Só que a semente que ela plantou em mim não foi embora, sabe? Ficou ali. E quando eu tinha uns 13 anos, eu comecei a escrever poesia. E quando a gente é adolescente, a gente passa por muitas questões emocionais e tal, a gente sente muita coisa. A gente é extremamente emocional, a gente quer se descobrir no mundo. E a poesia foi uma forma minha de me entender como ser humano, me descobrir como ser humano e colocar pra fora alguns sentimentos que, de certa forma, eu não entendia. E a poesia foi a segunda forma que eu descobri e aprendi de criar arte, né? Tudo sobre arte é a expressão humana, sabe? É como o humano ele consegue se ver no mundo, como ele lida com as emoções dele, com a tristeza, com a felicidade, com o amor, com a rejeição, com o ódio, com a revolta. Arte é sentimento humano. E é aí que eu chego no ponto principal do vídeo. Hoje em dia, as pessoas estão parando de produzir arte genuína e estão criando arte vazia com IA. Porque quando a gente olha para um filme bem feito, por uma arte bem feita, um livro bem escrito, peças teatrais, a gente gosta de olhar e ver a vida humana ali. E cara, com a criação da IA, com as artes feitas por IA, perde-se essa questão do sentimento humano. Quando a gente deixa a IA gerar por gerar, só para produzir grandes quantidades, a gente está tirando o lado humano e emocional da parada da arte, que é o sentimento humano. Criar conteúdos infinitos com IA, pensar somente na quantidade, não da qualidade dos conteúdos, tem feito a arte morrer.
E isso não só a arte como desenho, ou como música, ou como livro, mas também a arte de design. Eu trabalho com design e produção de conteúdo, né, como eu falei com vocês. É muito triste pra mim quando eu vejo posts que tu olha e tu vê claramente que aquilo é um escrito só de IA, é tudo feito por IA, totalmente pensado por um IA, não tem nenhuma energia humana naquela parada. Novamente, eu não tô condenando quem cria elementos de uma arte com IA, quem pede ideias para IA, não é isso. Mas é quando você não quer utilizar seu cérebro para nenhuma parte daquilo. Eu uso IA na produção de conteúdo e eu acho que a IA ajuda. A IA veio para nos ajudar a ter mais ideias, a resolver problemas, produzir em uma quantidade mais rápida e às vezes até em uma quantidade maior. Só que isso deveria fazer a gente produzir conteúdos melhores, não mais e mais e mais conteúdo inútil, entende? Eu gosto de utilizar a inteligência artificial para produzir conteúdos que realmente sejam úteis para a pessoa e que me ajudam no dia a dia, que me ajudem a produzir um conteúdo que eu demoraria 1 hora, consigo fazer em 30 minutos, sabe? Porque eu acho que esse é o uso responsável da IA. Não é deixar a IA pensar por você, cara. Você é um ser humano, mano. Você tem que usar a IA, não a IA usar você, sabe? É uma parada séria isso. Eu vejo que cada vez mais as pessoas estão com preguiça de parar e produzir seu próprio conteúdo, de parar e de pensar naquilo que ela tá postando no Instagram, de parar e verificar se aquela informação que a IA falou no post é verdadeira ou não, de parar e analisar, gente, de parar e olhar para ver se tem algum erro gramatical num post. Nem isso as pessoas estão fazendo. E aí você vê um monte de post de IA com erros gramaticais bizarros, assim, com palavras que nem existem no português. Porque a pessoa não revisou, a pessoa só mandou no GPT, o GPT criou e a pessoa postou. E é isso que eu sou contra. É você substituir o cérebro humano por uma inteligência artificial. Cara, não faça isso. As pessoas têm consumido mais conteúdo simples e humano e autêntico de uma pessoa falando com a câmera do que um conteúdo claramente de IA, que é só para você produzir uma quantidade infinita de conteúdo com o mínimo de trabalho possível, mas de uma forma extremamente rasa, né? Essa é a minha maior crítica, sabe? A internet está entupida de robô. Você não vai querer ser mais um. A IA é uma ferramenta. A gente tem que usar ela, não ela usar a gente. Eu não me preocupo com uma revolução das máquinas. Eu acho que isso é bobeira, tá? Mas também não diria que é impossível, né? Não é impossível, mas eu não acredito nisso. O que me preocupa é a gente se tornar cada vez mais idiota. Essa é a minha preocupação. A gente ter preguiça de pensar. Virar uma galera bem igual aquela do filme WALL-E, todo mundo deitado assim na cadeirinha, andando, nem andar mais, até desaprender a andar. Mas essa é a minha preocupação, sabe? O ser humano queria parar de pensar, queria parar de viver e viver numa realidade virtual que na prática não existe. Gente, a realidade virtual não existe. O que existe é a vida, é o mato, é o vento na sua pele, é a água que você bebe, é a comida de verdade que você come, é um frango bem feito. Você abraçar o seu pai, a sua mãe, as pessoas que você gosta, isso é vida real. O celular não é vida real. Inteligência artificial não é real. Pare de conversar com as IAs achando que você está falando com alguém de verdade, meu Deus, por favor. Fale com pessoas de verdade. A inteligência artificial, ela pode ser até muito sábia, ela pode até ter muitos conhecimentos ali, te dar a resposta que você está esperando, mas ela não é um ser humano real e às vezes ela vai te dizer algo que não é o que você precisa ouvir. Às vezes o que você precisa ouvir, um humano vai te dizer. Então, busquem se relacionar com pessoas que existem de verdade, não com inteligências artificiais, por favor. E busquem artes humanas, busquem consumir conteúdo humano, porque nada, nunca, nem a IA mais inteligente do mundo vai chegar aos pés de conteúdo escrito por uma pessoa, tá bom? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, eu fico muito feliz de ter você aqui comigo, mais um vídeo. Eu ainda estou aqui no meu processo de fazer o franguinho, eu provavelmente vou demorar mais um pouco aqui, mas esse vídeo eu acho que já tá grande pra caramba. Obrigado por ter me assistido
eu vou trazer mais conteúdos assim. Se inscreva no canal, curte esse vídeo, comenta a sua opinião sobre inteligências artificiais, como você usa elas e qual é o seu ponto de vista. Você concorda comigo? Você discorda? Você acha que arte de inteligência artificial é válido? Não é? É maneiro? Não é? Fala aqui comigo nos comentários e mais uma vez muito obrigado aí por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo, um abraço, valeu, fui!